Ok, hoje vamos estar a falar sobre um tópico diferente. Isto está um bocado alto. Hoje eu quero começar, de certa forma, pelo fim daquilo que ia trazer. Vou começar pelo título. Hoje vamos continuar a olhar um bocado para esta série do Batismo do Espírito Santo, a olhar para este livro. Se não estão a ler, quero-vos encorajar a ler, ok? E em casal, a ler juntos. Hoje vamos estar a falar de um capítulo que, quando eu estava a ler isto pela primeira vez, me desafiou bastante. E é o capítulo 2 deste livro. E uma das palavras, uma das frases centrais deste capítulo é: há apenas um pensador original. Há apenas um pensador original. E essa frase ficou na minha mente até agora. Há apenas um pensador original. Nós vivemos num mundo de estudiosos. Vivemos num mundo onde, principalmente aqui na Europa, nos gabamos da nossa inteligência, dos nossos pensamentos. Muitas vezes pensamos que somos mais inteligentes do que os outros, não é? E gostamos de argumentar os nossos pensamentos, gostamos de trazer as nossas ideias, achamos-nos muitas vezes extremamente criativos e pensamos que nós somos os pensadores originais. Eu quero começar logo com este desafio. Há apenas um, e eu vou explicar o que é que nós queremos chegar aí, mas há apenas um pensador original. Tudo o resto não o é. Então eu quero desafiar já hoje, se tu pensavas que eras, vou-te desafiar já hoje, não és. E vais ver que há, de certa forma, dois caminhos para moldar a tua vida aqui, moldar o teu pensamento aqui. Mas, tanto um como o outro, tu não és o pensador original. Há apenas um que é original. Ok? Então, eu tenho estado a ler este capítulo ao longo desta semana. Quero-vos encorajar, se não leram, leiam durante a semana este capítulo, o capítulo 2. Tenho estado a fazer um desafio proposto neste capítulo, que é ler o Evangelho de Lucas, em face a estes pensamentos que é trazido aqui. E é incrível ver a vida de Jesus, observar a forma como ele viveu aqui na Terra, o relacionamento íntimo com o Pai, aquilo que ele fazia, os milagres, aquilo que ele ensinava, aquilo que ele demonstrava. Jesus sempre a viver no poder do Espírito Santo. E é fascinante a quantidade de coisas que ele faz, a diversidade de coisas que ele faz, de certa forma, a aventura que ele foi vivendo. Cada dia era fresco, cada dia era novo. Para aqueles discípulos que estavam a viver com ele, eles deveriam estar empolgados a pensar no que é que iria acontecer. Porque a cada segundo, a cada minuto, algo podia acontecer. Numa circunstância que parecia normal, podia, de repente, haver um milagre incrível a acontecer. Podiam estar com uma multidão a ouvir Jesus a falar, a olhar para o relógio, a pensar: estou a ficar com fome, o que é que vai acontecer? Se calhar está na hora de irmos. Jesus, está na hora de mandar estas pessoas embora, eu quero comer, precisamos comer, elas também precisam comer. E, de repente, algo incrível acontece. 5 pães, 2 peixes, multiplicação. Uau! O que é que acabou de acontecer? Espetáculo! Jesus, estava ciente que isto ia acontecer. Imaginem Pedro e João a falar. Viram o que é que aconteceu? Mais uma coisa. O que é que será que vai acontecer amanhã? O que é que será que Jesus vai fazer? O que é que Ele vai nos ensinar? Uau! As palavras que Ele trouxe agora. Tu sentiste o peso, a autoridade? Sentiste aquilo que ele estava a falar? Uau! A cada momento, a cada segundo, aqueles discípulos iam estar na expectativa de viver uma aventura. Jesus, uma altura, vira-se para eles e diz: ok, são vocês agora. Hoje são vocês. Vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Vocês estão à espera que seja eu. Não. Olha, agora vão ser vocês. Vocês os 12, vocês vão. E eu vou-vos dar autoridade e vocês vão. Chegam ao final do dia, espetáculo, olha as coisas que aconteceram. Não é? 72, mais à frente, uau! Cada dia um dia diferente. Cada dia uma ideia nova. Jesus a viver no poder do Espírito Santo.
Jesus, em João 14, explica um bocado a sua forma de viver, dizendo o seguinte. Disse João 14, versículo 10, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como é que tu podes dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. O próprio Jesus está aqui a dizer, eu não sou o pensador original. As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, mas o Pai que vive em mim está a realizar a sua obra. Filipe, Jesus mostra-nos o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Porque aquilo que eu estou a fazer é o Pai a realizar a sua obra. Estas palavras que eu estou a dizer não são apenas minhas, mas o Pai está a falar através de mim. Quando eu estou a fazer estas coisas, vocês estão a conhecer o Pai. Porquê? Porque eu estou a demonstrar o coração do Pai. Eu estou a demonstrar a vontade, o desejo do Pai. Jesus está a trazer uma revelação fresca do seu relacionamento com o Pai. Está a dizer, nós vivemos neste relacionamento, nesta intimidade. Quem me vê a mim, vê o Pai. Nós estamos juntos, intimamente juntos. E estamos a realizar a obra do Pai. Não se esqueçam que Jesus está a demonstrar e está a ensinar os seus discípulos. Está a mostrar uma forma de viver. Tudo que Jesus está a fazer é intencional. Então Ele está a provocar aqueles discípulos, está a fazê-los perceber a forma como Ele vive, a forma como Ele está a desempenhar e como é suposto para eles viverem. Mais à frente, e vamos ver daqui a pouco, nesta mesma passagem, Jesus diz, olha, aqueles que creem em mim farão coisas ainda maiores do que estas. Estão a perceber, se vocês crerem em mim, vocês também vão fazer isto ou ainda mais. E ele continua, pois, a explicar. Jesus está a demonstrar a sua vida, uma forma de viver. A forma como ele vivia revelava o Pai. Dava para conhecer o amor e o poder e a santidade, a compaixão, a bondade. O seu estilo de vida era resultado da influência espiritual do Pai. Pensem nisso. Todas as coisas que Jesus falou, todas as coisas que Jesus fez, vinham diretamente do coração do Pai. Jesus não era o pensador original. O Pai era. Ele é o único pensador original. Isto vai ser desafiador para nós, porque se Jesus vivia assim, então significa que nós precisamos de aprender a viver assim. Precisamos de aprender a ouvir e estar atentos àquilo que o Pai está-nos a falar, para a nossa vida e para aquilo que nós fazemos. Sabem, estava a pensar como é que Jesus vivia assim, como é que ele ouvia, como é que ele vivia nessa intimidade. Olha, lês Lucas e quero encorajar-vos até a fazer isso, leiam Lucas e vão ver as diferentes coisas que é falar sobre Jesus ou que vemos Jesus a fazer. Coisas como, por exemplo, que Jesus estava sempre cheio do Espírito Santo. Não é? Ele foi cheio do Espírito Santo quando foi batizado, mas vez após vez vemos relatos a dizer Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus guiado pelo Espírito Santo, o poder do Senhor estava sobre ele. Havia uma clara evidência do poder de Deus sobre a vida de Jesus. Ele era alguém que caminhava e vivia no poder do Espírito Santo. Ele era o Filho amado, como já vimos, vivia neste relacionamento.
Sabem, uma das coisas que mais me desafiou a ver isto foi, às vezes, vez após vez, que vê Jesus e diz o seguinte: ele sabia o que as pessoas estavam a pensar, então disse isto. Ele sabia o que a pessoa estava a pensar, então fez isto. E eu pus-me a pensar, uau, como é que ele sabia? Podemos dizer porque ele era Deus, mas ele era também totalmente homem. Como é que ele sabia? Porque tinha alguém que estava em relacionamento íntimo com ele. Estavam os dois a comunicar, estavam os dois a falar, a cada momento, a cada segundo. E o pai estava a falar e estava a dizer o que deviam de fazer. Eis a oportunidade, olha, vamos falar isto, vamos fazer isto. Não é? E Jesus falava. Jesus sabia o que estava a acontecer. Porquê? Porque o pensador original é aquele que sabe todas as coisas. Sabe todos os pensamentos. Sabe tudo o que está na nossa vida. Sabe tudo o que está no nosso coração. Sabem, eu posso falar com o Emanuel e posso falar com ele e eu posso pensar que a minha conversa está a correr espetacularmente bem com o Emanuel e no Emanuel pode estar duas bolinhas a saltitar de um lado para o outro e está a só olhar para... E nada está a acontecer ali. Os olhos estão fixos em mim, mas a mente dele já voou. Nós não sabemos, eu não consigo perceber o pensamento do Emanuel, mas Deus sabe. Sabem, há histórias, e já ouvi várias. Houve uma que eu me lembro de um homem num avião. Um evangelista conhecido, J. John, sentado, creio eu foi J. John, sentado no avião. Ele olha para o lado e tem um senhor ao seu lado e na testa desse homem aparece uma palavra e ele fica assim a olhar. O que é que está a acontecer? Tenta ignorar, volta a olhar, está a palavra outra vez. E a palavra era adultério. E Deus estava a falar com este homem, para falar com ele sobre um caso que ele estava a cometer. A esposa do homem estava ao lado. Imaginem a complicação dessa conversa. A esposa do lado, o marido ali, e ele a saber que este homem estava a cometer adultério. Agora, esse homem foi salvo. Jesus fez um grande milagre ali. Mas como é que ele soube? Porque aquele que sabe todas as coisas estava a mover ali. Estava a falar. Vemos constantemente que Jesus orava com o seu Pai. Nesta semana estávamos a ver a história de Pedro andar sobre a água. O que é que acontece antes de Jesus andar sobre a água? Diz que ele retirou-se para orar. Não é? E depois vai fazer um treinamento incrível a Pedro. Primeiro passa tempo a orar. E não sei como é que terá sido a conversa, mas muito provavelmente foi, ok, vamos desafiar Pedro um bocadinho. Vou andar sobre a água, vamos ver como é que ele responde, vamos ver se ele tem fé, vamos espicaçá-lo um bocado, vamos fazer com que ele aprenda que eu tenho poder sobre todas as coisas. E se ele mantiver olhos fixos em mim, ele vai poder andar sobre a água. E vai. E Pedro tem uma experiência incrível. Não é? Ou então, já vimos a multiplicação dos pães. Ou então, quando Jesus passa o final de tarde e uma noite inteira a orar, e depois desce do monte e escolhe 12 homens para ser os seus discípulos. Como é que terá sido essa conversa? Havia muitas pessoas que estavam a seguir, mas depois dessa conversa, Jesus vem, conversa com o Pai, uma noite inteira a orar. Jesus vem e escolhe 12 discípulos. Não só escolhe 12 discípulos, logo a seguir traz o ensino, se calhar, mais famoso da Bíblia, traz o Sermão do Monte. Não é? Um relacionamento a acontecer ali, conversa a surgir, ideias, pensamentos a fluir. E Jesus, ok, já sei quem são os 12. Vou escolher, vou falar. Ok, já sei o que é que tu queres que eu ensine, vou ensinar. Quando ele ensina sobre orar, Jesus vem de passar tempo com o Pai a orar. E os discípulos dizem, ensina-nos como orar. Eles veem qualquer coisa neste relacionamento. Jesus, ensina-nos a orar como tu estás a orar, a falar com o Pai. Ou então, quando Jesus se entrega, antes de se entregar na cruz. O que é que nós vemos ele a fazer? Vemos ele a orar, a falar
com o seu pai. Vemos até a frase muito conhecida: se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Com quem é que ele está a falar? Não está a falar no seu próprio pensamento, ele está a falar com aquele que tem o pensamento original. Ele está a falar com o seu pai. E estão a falar sobre a cruz. O próximo passo a dar. E estão a ter uma conversa, e parece uma conversa bem real, sobre o custo daquilo que vai acontecer. E Jesus está a dizer: olha, se for possível, afasta isto de mim, mas que seja feita a tua vontade. E o pai diz: está na hora. É isto. E Jesus responde em fé e obediência. Diz: ok, vamos. E vai para a cruz. Ele estava a conversar com o seu pai. Todas estas coisas, vemos que Jesus estava a deixar que o pai guiasse nas coisas que ele tinha a fazer a cada dia. No que ensinar, no que treinar, nos milagres a fazer. Quando eu penso nesta forma de viver de Jesus, eu penso: que forma de viver espetacular. Creio que todos nós já pensámos aqui: quem me dera ser como Jesus? Quem me dera viver no poder e na autoridade de Jesus? Quem me dera ver pessoas a serem curadas, libertas, não é? Salvas, transformadas a cada dia. Não é? Olhamos e pensamos: que forma incrível de viver. Quem gostaria de ter uma vida assim? Quem gostaria de viver assim? Apenas alguns? Eu creio que todos nós, espero eu, todos nós, ansiamos viver uma vida que traga o reino. Atos 1:8 diz o seguinte: Jesus disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. João 14:12 é a continuação daquele primeiro versículo que eu li. Diz o seguinte: Jesus disse o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então ouçam, as promessas estão aqui, o poder está ao nosso dispor. Vemos isso na palavra de Deus, está acessível a nós. Nós temos a possibilidade de viver segundo a vontade e o desejo do coração do Pai. A forma como Jesus viveu aqui, nós temos essa possibilidade. E eu quero fazer-te a pergunta: estás à procura de viver dessa forma? Estás de ouvidos abertos para ouvir o teu Pai a falar contigo a cada minuto, a cada segundo, a cada momento? Estás aberto para ser desafiado a cada dia, porque as promessas estão aí. O poder está ao nosso alcance. E nós temos esta possibilidade. Seguir a Jesus, e ouçam isto, que isto é importante, seguir a Jesus significa que nós temos uma nova maneira de pensar. Exige isso. Não podemos seguir a Jesus e manter-nos iguais. A nossa forma de pensar muda. Somos nova criação em Cristo Jesus. E com isso vem um novo pensar. Vem uma nova forma de viver. Se vocês alguma vez já disseram, como eu já disse, eu fui assim, sempre fui assim, faz esta promessa comigo hoje: nunca mais vou dizer isso. Porque tu eras uma velha criação, tu agora és uma nova criação. O facto de seres assim antes não significa que tens de ser assim agora. Porque uma nova criação vem um novo pensar. E Deus quer transformar a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Deus quer mudar isso para que o nosso caráter seja cada vez mais parecido com a de Jesus. E deixa que te diga sobre mim:
Eu preciso de acreditar nisto para ser cada vez mais parecido com Jesus. Porque eu sei o meu caráter, eu sei como sou. E se eu mantenho como eu sou, vou manter-me sempre longe daquilo que Jesus é. Eu preciso deixar que estes pensamentos originais, que o Espírito Santo me capacite, que me molde e que me transforme, me renovar da minha forma de pensar, para ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu quero te encorajar a ser desafiado nisso. Nós temos um relacionamento íntimo com o único pensador original. Pensa nisso, tu e eu temos o privilégio de termos um relacionamento íntimo com o único pensador original, que é Deus, o nosso Pai. Aquele que sabe todas as coisas e criou todas as coisas. Sabem, eu nunca gostei muito de filosofia e de psicologia. Temos aqui a Diana e talvez outros que estudaram muito isso. Eu estudei isso na escola e nunca gostei muito de estudar isso. Nada contra os psicólogos, menos a Diana, não. Há muito para aprender com psicólogos, há muito para aprender nisso. Mas uma das coisas que me atrofiava, principalmente com uma professora, era que muito do que ensino, e eu sei que há muitas outras coisas, mas eu acho que a Diana concorda comigo, em filosofia, é que há muito estudo à volta de que nós somos o resultado de todas as nossas experiências e pensamentos e coisas do passado. Não é? E então, tudo isto que nos é encaixado e é-nos projetado e é trazido, isso vai fazer com que nós somos como somos. Não é? Então, há muitas coisas à volta de ir buscar coisas do passado para tentar justificar a razão por qual nós somos assim agora. E há muitos pensamentos assim. E isso atrofiava-me, muito provavelmente porque eu já era uma nova criação em Cristo Jesus. E eu dizia, não, mas é possível sermos diferentes. E então tinha longos debates com a minha professora, porque ela acreditava no Freud e nessas coisas todas e estes pensamentos todos. Deixem-me que vos diga isto, e estamos a entrar na reta final. O desafio é este. Há apenas um pensador original. E eu não estou a desmistificar nada disso da filosofia, desses pensamentos. Mas eu quero te fazer esta pergunta. Quem está a influenciar a tua vida? Quem está a moldar o teu pensamento? Em quem estás a depositar a tua fé? Para as coisas do teu dia-a-dia, para as coisas normais do teu dia-a-dia, para as coisas simples do teu dia-a-dia. Em quem estás a deixar que influencie as decisões que tu tomas, mesmo que sejam as coisas mais banais. E deixa-me que te diga, há duas opções aqui. Uma delas é Deus. Aquele que nós estamos a dizer que é o único pensador original. Tu podes estar a deixar que Ele seja aquele que influencia a tua vida. Podes estar a deixar que Ele, através do Espírito Santo, que te ajude a tomar cada decisão do teu dia-a-dia. Mas se não é Deus, então deixa-me fazer-te esta pergunta. Então quem é? Porque todos nós somos influenciados por alguma coisa. Não há aqui ninguém que é um pensador original. Tu vais buscar a tua forma de pensar, a tua forma de agir a algum lado. Quem é? Qual é a validade dessa pessoa ou dessa situação? Será que tem validade eterna para a tua vida? Quem é? Sabem, e pode ser muitas coisas. Pode ser medo. Muita gente é moldada por medo. E deixa que toda a sua vida seja influenciada por medo. Pode ser porque a vida do passado, a vida familiar foi difícil. Os pais tiveram isto, tiveram aquilo e isso afetou. E então afeta a nossa forma de viver e de encarar o dia-a-dia. Deixamos que essa forma de pensar, eu não quero ser como os meus pais eram, eu não quero tomar estas, e somos influenciados por isso. Pode ser estudos e muito pensamento. Pode ser muita coisa. Deixa-me fazer outra vez a pergunta. Quem está a influenciar a tua vida?
Deus ou outra coisa qualquer. Pode ser redes sociais. Deixem-me-vos fazer uma pergunta. Os jovens é que me ensinaram esta há uns tempos atrás. Eu não sabia que existia. Mas há um aplicativo, acho que é o Facebook ou o Instagram, um deles. É nos dois, a Isabel está a dizer que é nos dois. Onde tu podes ver quanto tempo passas no Facebook e no Instagram. Aquilo dá-te o resultado do teu dia-a-dia. Deixem-me que vos diga, é assustador ver o resultado muitas das vezes. Tu olhas para aquilo e pensas, uau, como é que é possível passar tanto tempo nisto? Posso-vos dizer, isso está a moldar a tua vida. Está a trazer influência no teu pensamento. Sabem, um dos desafios grandes para mim esta semana foi, ao pensar nisto, foi pegar no meu dia, nas 24 horas do meu dia, e pensar quanto tempo é que estou a deixar ser influenciado por isto. Eu não tenho aqui o meu telemóvel, mas quanto tempo estou a deixar ser influenciado por isto. E a balança estava mal. Estava a pesar para o lado errado. Nós precisamos de constantemente estar a avaliar, a perceber. Não é? Agora, isto não é legalismo. Eu não estou a dizer que isto é legalismo. Mas quem está a influenciar a tua vida? Vamos terminar pedindo ao grupo de louvor para vir para uma última canção. Eu quero orar e desafiar-nos nisto. Jesus Cristo deseja trazer uma dimensão espiritual à nossa vida. Ele quer permitir que tu desfrutes da bênção dele em tudo o que tu fazes. Então o objetivo é que as nossas vidas sejam moldadas por este pensador original. E então que tu, a cada momento, a cada segundo, estejas a dizer, Deus fala comigo. O que é que eu vou fazer com este dinheiro? Fala comigo sobre quem tu queres libertar hoje. Ou com quem tu queres trazer as boas novas hoje. Fala comigo e mostra-me o que tu queres fazer hoje. Como é que tu queres que eu resolva esta situação ou aquela situação? Fala comigo sobre os próximos anos da minha vida e mostra-me o que tu queres que eu faça. Fala comigo para agora, como um casal. Fala comigo como família. O que é que tu queres fazer? Para onde é que tu queres que eu vá? Sabem, eu muito honestamente, eu estou a orar e a buscar, até a jejuar às vezes, à volta disto. Eu desejo estar a caminhar numa rua e sentir o Espírito Santo a dizer, vai e ora por aquela pessoa. Vai e fala com aquela pessoa. Há aqui alguém neste café que precisa de ouvir o Evangelho. Eu quero ser guiado por isso no meu dia-a-dia. Em qualquer coisa que eu faça, eu quero estar a jogar ténis com o Rui e ser surpreendido por alguma situação, pelo Espírito Santo. E dizer, ok, eu vou responder em fé e em obediência, eu vou agir. Sabem, eu quero nos desafiar todos nós a viver nesta liberdade que há de sermos moldados e influenciados pelo único pensador original. Deixa que as ideias dele invadam a tua mente e o teu coração e a tua vida. Ser moldado por ele, não pela cultura, não por tudo o que os outros dizem, mas por ele. Sim, as minhas notas desapareceram. Estão aqui. O versículo do Kids Club para esta semana foi aquele que tem ouvidos para ouvir. Ouça. Nós estamos a viver um momento onde nós precisamos de ouvir. Precisamos de ouvir o nosso Pai a falar connosco. Precisamos de aprender a afinar a nossa audição. Precisamos de fazer como os meus filhos fizeram esta semana e perceber se está tudo desentupido, para podermos ouvir o que o Espírito Santo está a falar, o pensador original. Precisamos de buscar, estar atentos àquilo que Deus quer fazer.
precisamos de construir a nossa casa sobre a rocha. Aquele que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática. Aquele que constrói a casa sobre a rocha é aquele que ouve as ideias do pensador original e põe-as em prática. É aquele que pega na picareta, lembram-se, e vive em fé e em obediência à palavra. Então deixem-me o último desafio e depois podemos acabar, é este. Nós podemos não ser muito favoráveis a rotinas, a hábitos assim, muitas vezes não gostamos de ser guiados por isso, mas todos nós sabemos que rotinas funcionam, ajuda. Até neste ano e meio, para quem trabalhou em teletrabalho, sabe que sem rotinas é um caos total o dia. Precisamos de rotinas. Jesus ensinou o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eu e tu precisamos de aprender a permanecer firmes na palavra. Posso-vos lançar este desafio. Deixa que isto influencie o teu dia-a-dia. Não só a tua vida, como muitas vezes dizemos, o teu dia-a-dia. Deixa que isto ocupe grande parte do teu dia, ou pelo menos da atenção do teu dia. Deixa que a palavra de Deus ministre à tua vida, para que possas viver esse dia influenciado por Ele, pelo nosso Pai. Sim? Ok. Força, Litos.